Quando eu assisti aquele filme chamado Cinema Paradiso, isso já nos anos 80, eu me empolguei. Falei, puxa, mas eu tenho uma história enorme para contar. Eu tenho tanta coisa, porque eu vivenciei cinema na minha infância, na minha juventude. E aí eu comecei a pesquisar e a escrever. Aí eu quis saber sobre a vinda do cinema para cá. Em 1910, já vinha cinema para cá através de circo. Tinha os circos que traziam os projetores e armava aí nos pátios e passava cinema. Então isso foi muito importante. E o povo foi se acostumando com essas coisas, né? Isso no começo. Até que veio um cinema oficial, que foi o Cine Parisien. Esse cinema onde hoje é a Secretaria de Cultura. Ali era um cinema feito por um cartorário da cidade. Ele comprou os equipamentos, embora fosse um cinema mudo, mas era muito, muito, muito frequentado. Inclusive que para animar esse cineminha, tinha uma bandinha que tocava música no pé da tela. Então, na hora que passava o Chaplin, passava aqueles filmes tocava musiquinha também. O pianista, nessa época, a Zulmira Canavaros era uma professora de música e ela que fazia essas músicas. Quando não tinha orquestra, ela tocava o piano. Aí depois ela foi complementada com a presença também da professora Dunga, certo? Que ela participou desses momentos todinho. Então isso tudo foi importante, foi o nascimento do nosso cinema. Você se obriga todo dia a tentar entender um pouco mais, até para você conseguir produzir, para você conseguir saber o que pautar, para você conseguir ter entendimento do que está acontecendo fora, para você trazer para cá, para às vezes você ser meio vanguardista em algumas coisas e trazer uma coisa que nunca aconteceu, ter essas oportunidades, porque assim, o cinema aqui ainda ele está engatinhando, né? A gente já faz cinema há muito tempo aqui, mas a gente ainda está sempre naquela primeira barreira que a gente não conseguiu. A gente tem alguns profissionais que já conseguiram ultrapassar, ir para fora e conseguir ter destaque e se inscrever em festivais, enfim. Só que a gente ainda tem uma produção muito pequena. O nosso número de produção anual aqui é muito pequeno. E eu acho que isso é meio um reflexo das pessoas assistirem pouco filme. Então eu acho que quando você tem uma bagagem de conhecimento sobre, talvez você desperte em você desejos para que você consiga produzir mais coisas. Então, a partir disso, eu comecei a estudar mais cinema. O SESC me obriga a isso diariamente. A assistir 300 filmes por mês, para que você consiga ter um conhecimento e consiga trazer coisas, né? Consiga trazer festivais, consiga organizar mostras, consiga pensar o que está acontecendo no cinema fora daqui para você trazer para cá. Nos grandes centros, no Rio, no São Paulo, você tem ainda cinemas de rua que privilegiam esse tipo de produção, né? Principalmente essas produções maiores de longa-metragem que são exibidas nos festivais internacionais, né? Por exemplo, o HSBC lá em São Paulo, o Itaú, a sala da Livraria Cultura, enfim. Existem essas salas ainda que é um refúgio e tal. Fora isso aí, principalmente no interior do Brasil, existem as salas alternativas, principalmente os cineclubes, né? Como nós somos uma sala. O Sistema S com os SESCs, né? Por todo o Brasil, que também fazem esse papel. Entre outras iniciativas, né? Que são uma espécie de resistência para acessar esse tipo de conteúdo, né? Então, existem sim, talvez não em tão grande quantidade, mas existem.
Eu lembro dos filmes de Tarzan, a Nhoca, que era uma artista que era muito favorita nossa. Depois veio a série do Flash Gordon, né? Flash Gordon, o Alan Rock Lane. Então isso tudo era os filmes que a criançada adorava. Agora o seguinte, o importante era o seriado, porque sempre no finalzinho a gente se esperava para outra semana o perigo, porque geralmente eles terminavam quase caindo num abismo, certo? Mas não caía. E na outra semana você ia ter que voltar para ver o início do seriado. Então isso era muito gostoso. Eu e a gurizada todinha na porta do cinema vendendo gibi, aquela agitação da criançada. E dentro do cinema, na hora que se fechava as cortinas, era aquela gritaria danada. Que eu me lembro porque tinha uma empresa de cinema que era a Condor, né? Aparecia um pássaro voando, né? E esse pássaro, ele ficava... A princípio, ele aparece, o logotipo, o pássaro parado. Aí a criançada ficava atiçando o pássaro, aí ele voava. Porque sabia que ia voar o pássaro, então isso era muito interessante. A gurizada gritava e voava o pássaro, todo mundo gritava. Então isso tudo é uma lembrança que eu tenho ainda, né? Desses momentos todos da minha infância. Aí, aos 14 anos, isso aconteceu em 1958, eu soube que ia ter um cinema, que estava abrindo um cinema lá no Porto, que era o Cine São Luís, e eu queria trabalhar em cinema, eu adorava cinema. Eu fui para lá para ver se eu conseguia uma vaga lá, mas difícil porque eu não sabia nada, né? E o proprietário, o doutor Luiz Vicente, que era o proprietário, ele me chama para entrevistar e pergunta se eu sabia alguma coisa para operar a máquina. Eu falei, não sei, mas eu gosto muito. Ele falou, mas eu também gosto, mas você tem que saber. Aí ele me dispensou. Mas depois eu soube que precisava de gente lá para pintar os cartazes, e eu era bom desenhista, né? Aí eu volto de novo a falar com ele e falei, mas eu sou bom desenhista, sou o doutor Luiz. Ele falou, mas você não tem prática nenhuma. Mas a insistência minha foi tão grande que eu fiz com que o homem me contratasse. Eu só sei que eu fui contratado em 1958 no Cine São Luís. E aí eu passo a aprender cinema. Então a minha vontade, a minha perseverança fez com que eu aprendesse e terminou que eu fui um dos melhores operadores lá do cinema.